Nós estamos já na terceira semana que nós estamos estudando o livro de Abacuque. E neste livro nós estamos vendo sobre a questão da arte de se ter fé. Porque na verdade, meus queridos, a fé é uma arte. Nós precisamos buscar, aprender, praticar a fé em nossas vidas. A palavra de Deus vai dizer, nós vamos até ver isso mais adiante, que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E neste momento eu quero convidar você a abrir os seus ouvidos. Nós já falamos aqui na pregação antes dessa, que existe a diferença entre você escutar e você ouvir. Escutar é algo que você escuta e logo logo você esquece. Mas ouvir é aquilo que cai no seu coração, na sua mente e te leva a praticar aquilo que você ouviu. Por isso que Deus nos convida a ouvir a sua palavra. E através dessa audição, caindo no nosso coração, na nossa mente e sendo praticada, é que nós vamos então alcançar essa arte, de ter fé. E nós temos trabalhado ali o livro de Abacuque, que são 3 capítulos, nós vimos já que são 3 únicos capítulos, mas que tem falado muito forte aos nossos corações. E você pode abrir lá em Abacuque 1, nós não vamos ler todos os versículos aí, mas você pode estar acompanhando conosco. Vamos orar mais uma vez? Paizinho, eu quero mais uma vez me colocar diante do Senhor, ó Deus. Pai, venha acalmar agora o meu coração, para que eu possa, Senhor, ser aqui um vaso usado pelo Senhor, ó Deus, trazendo a Tua palavra aos corações daqueles que aqui estão sedentos, ó Deus, para ouvir, para aprender, para entender, para praticar a Tua palavra, Senhor. Que não seja, Senhor Jesus, as minhas palavras, a minha vontade, o meu querer, mas que seja o Teu Espírito Santo através de mim, ó Deus, falando aos nossos corações. Assim como o Senhor já falou no meu coração, ao estudar, ao planejar, ó Deus, essa mensagem, o Senhor já falou no meu coração, este mesmo falar é desejo no coração dos meus irmãos. Eu oro assim, em nome de Jesus. Queridos, hoje então nós vamos avançar aqui na terceira mensagem, da nossa série, então, sobre o profeta Abacuque. E para a gente aqui, saber exatamente, onde nós estamos aí nessa caminhada, a gente vai fazer aqui uma rápida viagem, nos 3 últimos capítulos, 3 últimos cultos que nós tivemos, e o que o Senhor nos ensinou através das mensagens. Então, na primeira mensagem que nós tivemos, nós descobrimos ali que até os crentes, aqueles que são mais fiéis, mais piedosos, eles podem passar por crises. Geralmente as pessoas imaginam que porque somos cristãos, porque nós cremos num Deus, a gente não passa por dificuldade, a gente não passa por nenhuma crise. Mas quando nós olhamos para o livro de Abacuque, nós já percebemos isso, porque ele era um homem que ele estava ali perplexo diante a injustiça que estava acontecendo ali, por causa do pecado do povo e também por causa do silêncio de Deus. Deus estava em silêncio diante de toda a situação que estava acontecendo. O povo de Deus ali naquele momento estava em pecado, e aquilo estava angustiando o coração de Abacuque. E quando Abacuque procura Deus, Deus se mantém em silêncio. E quantas vezes, meus irmãos, passamos por essa mesma situação? Quantas vezes nós estamos passando por dificuldades e buscamos a Deus? Vamos às 7 jornadas de oração, 7 campanhas, fazemos campanha, vamos a culto, vamos de manhã, de tarde, de noite, mas Deus não responde. E quando Deus responde, como nós vimos lá na parte 2, a segunda mensagem, nós vimos ali que quando Deus responde, Ele ainda não responde aquilo que Ele gostaria de ouvir. Porque quando Deus responde que vai mandar um castigo para o povo, que vai mandar ali o povo babilônico, que era um povo cruel, que era um povo horrendo, que era muito pior do que o que o povo de Deus estava fazendo, porque era um povo idólatra, que cultuavam deuses com sacrifícios de crianças e tudo mais. Então quando Abacuque viu aquilo, falou: Deus, mas eu estou clamando ao Senhor
nos primeiros versículos diz que ele clamava ao Senhor socorro para a nação. E Deus, quando vem e responde a ele, ainda responde dizendo: eu vou te mandar um castigo para o povo. Não é exatamente aquilo que você queria, mas é aquilo que eu preciso fazer. Então, nessa segunda mensagem, na parte 2, nós nos aprofundamos ali no primeiro pilar, né, que nós vimos dessa arte de aprender a ter fé, que é: a fé não descarta a razão. E nós vimos ali que Abacuque era um homem culto, era um homem inteligente, era um homem erudito, né, ele era erudito, e que ele usou toda a sua mente para debater com Deus. Então, Abacuque, ele usou a sua inteligência, ele usou as coisas que estavam acontecendo para conversar com Deus, para apresentar diante de Deus, para questionar a Deus. E amados, como eu disse na semana passada, quantas vezes as pessoas olham para nós como se nós fôssemos ignorantes, porque nós somos crentes? Alguém já passou por isso? Ou já ouviu isso? Ai, mas é crente, nossa, deve ser tão burrinha, né? Ai, mas é crente? Ah, não sabe de nada, não sabe viver, não sabe desfrutar da vida, porque eles nos julgam pessoas sem capacidade de pensar por nós mesmos. Eles nos julgam como se nós fôssemos pessoas cegas pelo Evangelho. E Abacuque, como era esse homem inteligente, né? Ele usou então toda a sua mente para falar com Deus, para apresentar diante de Deus as suas queixas, que eram queixas honestas. E Deus apresentando isso de uma forma de oração. E nós entendemos aqui que Deus, ele não exige de nós um suicídio intelectual. Ele não exige de nós que nós falemos amém para tudo. Nós podemos sim entrar no nosso quarto, como a palavra diz, fechar a nossa porta, e o nosso Deus em secreto, Ele nos ouve, e neste momento nós podemos abrir o nosso coração para Deus. Nós podemos dizer: Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Senhor, me ajuda a entender, me mostra na Tua palavra. Pai, por que o Senhor não me responde? E você apresentar diante de Deus argumentos verdadeiros, como Abacuque apresentou. Abacuque disse a Deus: aquele povo que o Senhor vai enviar é um povo pior do que o nosso. E ele estava ali então debatendo com Deus. E por causa disso, por causa dessa realidade que Abacuque estava vivendo, hoje nós damos então mais um passo. E nós temos entendido que nós podemos e nós devemos entrar na presença do Senhor. Nós precisamos olhar para o Senhor, para essa realidade, e perceber que Abacuque é nosso contemporâneo. Por quê? Porque aquilo que ele viveu, as crises que ele estava vivendo, são as mesmas crises que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Se eu pedir para você levantar a mão e falar quem nunca passou por uma crise, se você levantar a mão, eu quero saber, você vai vir aqui no final da cara. Porque todos nós passamos crises, todos nós passamos dificuldades. Abacuque passou. E pense comigo, meus queridos, Abacuque, ele não era um homem do mundo, ele era um homem de Deus. Ele era um profeta, ele não era um profano, ele não fazia parte daquele povo que estava profanando o nome de Deus. Ele tinha fé, mas ele estava em crise. Ele tinha fé, mas ele estava passando por dificuldade. E nós vimos aqui então duas razões, né, que nós enfrentamos e que Abacuque enfrentou, que eu já falei, que é o silêncio de Deus, que ele olhava para a sua nação, ele via a nação toda atolada no pecado, e ele orava e Deus não respondia. Lá em Abacuque 1, de 2 a 4, nós podemos ver isso. E depois a resposta inesperada, né, dizendo que iria enviar então um castigo para esse povo. Então, sabe quando você passa muito tempo orando por sua situação e Deus não responde? Ou quando Ele responde, a resposta que vem do jeito que você não gostaria? Isso já aconteceu comigo. E nenhuma, nem duas, nem três, mas várias vezes. Porque quando nós apresentamos o nosso coração diante do Senhor, nós estamos apresentando e esperando que
que Deus faça aquilo que o nosso coração deseja. Mas a palavra vai dizer que muitas vezes o nosso coração ele é enganoso. Por isso que muitas coisas que apresentamos diante de Deus, Deus vai falar agora não. Ou talvez até um não, bem redondo, né? E essa crise, né, que Abacuque estava passando, vai nos mostrar então que realmente nós somos parecidos com ele, porque nós também passamos essas crises. E hoje nós vamos entrar então no segundo grande ponto dessa arte de você ter fé, que é a fé não dispensa o sofrimento. Queridos, mais do que isso, nós vamos aprender biblicamente como aumentar, como rebustecer aqui a nossa fé. Como tornar a nossa fé mais forte nesses dias de crise, nesses dias de dificuldade. E o primeiro ponto que nós vamos ver aqui está dizendo que o significado de um nome, o significado de Abacuque, você sabe qual que é? A palavra de Deus vai dizer que no original, aqui o hebraico, esse nome ele vem de uma palavra que significa abraçar ou lutar. Mas não é um abraço qualquer, não é um abraço simplesmente, mas é um abraço de luta. O livro inteiro ele mostra um profeta que está lutando com Deus. Ele está lutando com Deus em oração. Lembra que eu falei semana passada que no meio da crise, o que Abacuque fez? Ele foi para... Quem lembra? Para a torre de vigia. Ó, gente, presta atenção aí na palavra, porque a palavra que não é ouvida, que não cai no coração, que não cai na mente, ela não gera fé. E se nós não vivermos pela fé, como nós vemos aqui em Abacuque, o justo viverá pela fé, nós não vamos conseguir enfrentar as crises. E queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Hoje nós olhamos para as nossas crises e nós olhamos para elas como se elas fossem algo tão grande, que a gente não vai conseguir vencer, que a gente não vai conseguir lutar, que a gente não vai conseguir. Mas eu quero dizer para você, meus queridos, existem ainda lutas maiores que estão por vir, lutas espirituais muito maiores do que talvez o que você está passando hoje. Quando nós olhamos para o mundo espiritual, quando nós saímos deste nível que são as nossas lutas, as nossas dificuldades, e olhamos para o nível espiritual, nós vemos que a luta é muito maior. A palavra diz que Satanás ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, e ele está mesmo. Ele está à espreita. E se nós não estivermos preparados em fé, crendo quem é o Deus verdadeiro, quem é o Deus que nós servimos, nós poderemos estar sendo engolidos nesse mundo espiritual que tem lutado dia e noite, noite e dia, pela sua vida, pela minha vida, meu irmão, pela nossa família. E ali no livro de Abacuque a gente vê que o livro inteiro mostra um profeta que está lutando com oração. Ele foi para a torre de vigia, exatamente como nós vemos com Jacó, quando Jacó lutou com o anjo de Deus. Ele lutou até que a bênção de Deus recaísse sobre a vida dele, nem que ele saísse manco de uma perna, mas ele lutou com Deus. Jó foi a mesma coisa. Jó também perdeu tudo que ele tinha, ficou no meio de doença, uma doença no corpo, amigos acusando ele, uma mulher que mandava ele amaldiçoar a Deus e morrer. Mas Jó também buscou apresentar diante dos seus amigos e diante de todos, e através do livro dele, essa arte de ter fé, de não olhar as circunstâncias, mas olhar aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Abacuque estava em crise, mas ele não estava sem fé. Ele estava perplexo ali, mas ele não estava desesperado. Sabe o que ele fez quando o sofrimento apertou?
ele usou o significado do seu nome. Ele se abraçou a Deus e lutou. E é exatamente isso, meu querido e minha querida, que nós precisamos fazer quando nós percebemos a crise diante de nós. É nós nos abraçarmos a Deus, é nós nos achegarmos a Deus e lutarmos. Só que com uma diferença. Essa luta, quando nós estamos com Deus, ela já é ganha. E nós não temos o que temer. Nós precisamos entender algo muito sério, meus irmãos. A fé não funciona como um anestésico para fazer a dor sumir. Mesmo que você seja um homem, uma mulher, um jovem cheio de fé, a dor ela vai acontecer no nosso coração. Não é um anestésico. Na verdade, nós precisamos, por ser homens de fé, mulheres de fé, como Abacuque, Abacuque ele não sofreu tanto justamente por causa da fé que ele tinha em Jesus. Então o pecado do povo estava doendo na alma de Abacuque. O pecado que estava acontecendo ali fazia com que Abacuque clamava a Deus. O silêncio de Deus fazia com que Abacuque sofresse mais ainda. E talvez se preocupasse, porque o que ia vir mais adiante com a vinda dos babilônicos ali seria muito pior. E a resposta de Deus colocou ainda mais lenha na fogueira da dor de Abacuque. Se Abacuque fosse um homem morno, se fosse um homem fraco, se ele fizesse vistas grossas ali para o pecado ao redor, se ele não se importasse com as pessoas que estavam ali, com as coisas que estavam acontecendo, se ele não orasse, ele não teria sofrido tanto. Sabe aquela imagem que eu vi uma vez no Instagram? Uma pessoa por cima da outra, orando, abençoando, guardando ela, e um monte de flecha nas suas costas. Queridos, quando nós nos colocamos nessa posição de orar por alguém, isso dói, porque nós levamos a carga. Nós nos colocamos ali naquela posição de ajudar e levar a carga uns dos outros. E isso dói, isso traz tristeza, isso traz sofrimento, angústia. Quando nós estamos aconselhando alguém, quando nós estamos vivendo a dor daquela pessoa, nós sofremos. Então, se nós não orarmos, se nós não buscarmos estar ajudando uns aos outros, nós não vamos sentir dor. Mas também não vamos estar fazendo aquilo que Deus está nos chamando para fazer. A fé de Abacuque não dispensou o sofrimento. A fé colocou ele no campo de batalha. A fé colocou ele numa posição de entender que ele era um guerreiro de oração e que ele precisava apresentar diante de Deus a sua vida, aquele povo, o pecado do povo, e clamar ao Senhor. Quando o sofrimento, meus queridos, ou a indignação batem à sua porta, a tendência humana é fugir. Quem é que gosta de sofrer? Principalmente sofrer pelo outro. Não é ninguém. Quanto menos problema a gente tiver, melhor ainda. E é exatamente isso. A gente tem de fugir. A gente tem de se isolar ou se tornar alguém amargurado. Mas a fé verdadeira exige de cada um de nós, existe de mim, de você, que a gente abrace a realidade dolorosa e lute de joelhos. Na torre de vigia, aonde Abacuque estava. Mas em vez de fazer vistas grossas, para o problema que estava acontecendo ali, da sua liderança, da sua família ou da sua comunidade profissional talvez, você precisa assumir o seu posto. Este posto de ser esse guerreiro de oração, de estar nessa torre de vigia. Vá, meu querido, minha querida, para o campo de batalha, através do jejum, através da oração, através da intercessão. Não seja um cristão morno, não seja um cristão simplesmente para reclamar de tudo, ou simplesmente para bater um ponto aqui na igreja. Não, seja um cristão que realmente carrega a luz de Cristo e que quer realmente fazer a diferença neste mundo. A palavra de Deus diz que nós devemos ser como o sal. O sal, ele faz diferença onde ele está. E quantas vezes, meus queridos,
por este mundo, pessoas passam por este mundo sem fazer diferença nenhuma. O sal que não traz sabor, ele serve para ser o quê? Pisado. Serve para ser pisado. Eu não fui chamada, meus filhos, para ser pisada. E eu creio que você também não. Então nós temos que desenvolver a fé em Cristo Jesus, para que quando a crise, a dificuldade, seja na nossa casa ou naqueles que estão ao nosso redor chegar, que nós sejamos esse sal, essa luz na vida deles. Mas também o segundo ponto aqui vai nos dizer como a gente pode aumentar a fé em meio a esse sofrimento. Se a fé não faz o sofrimento sumir, o que nós podemos fazer então? O sofrimento está ali. Então, mas se a fé não faz esse sofrimento sumir, o que a gente pode fazer? Como que nós podemos aumentar a nossa fé para que ela não quebre nos dias da dor? Para que você não fique inerte, nos dias da dor. A Bíblia nos dá um mapa de como a fé de Abacuque cresceu e nos dá uma orientação clara para nós hoje, nos nossos dias, do que nós precisamos fazer. A primeira coisa que nós precisamos fazer é alimentar a nossa fé com a palavra de Deus e não com as circunstâncias. Porque muitas vezes a falta de fé vem porque nós estamos de olho só no problema, só na circunstância, só na dificuldade. Lembra os discípulos lá, quando começou a tempestade, eles começaram a ficar com medo, porque eles estavam no olho só na dificuldade e esqueceram que Jesus estava ali. E quantas vezes, meus queridos, nós fazemos a mesma coisa? Estamos nos descabelando no meio da crise, chorando, achando que o barco vai afundar, e esquecemos que Jesus está do nosso lado, Ele está conosco. E é só clamar, é só orar, é só buscar. Nós já falamos sobre Romanos 10:17, que vai falar que de sorte a fé vem pelo ouvir o que é a palavra de Deus. Mas hoje nós estamos abrindo os nossos ouvidos para ouvir todo tipo de coisas, e menos a palavra de Deus. Nós ouvimos o conselho do nosso amigo do lado do trabalho, nós ouvimos o conselho do nosso cabeleireiro, nós ouvimos o conselho de fulano, de beltrano, que não tem sabedoria nenhuma, mas não ouvimos os conselhos que estão aqui nessa palavra, que é a palavra de Deus, e que é estes conselhos, esta palavra que vai fazer a diferença na nossa vida, que vai aumentar a nossa fé. Queridos, se a gente passar o dia inteiro focados em notícias ruins, olhando para as coisas que estão acontecendo no mundo, para o tamanho dos problemas que estão acontecendo aqui, a nossa fé vai diminuir. Eu me lembro quando eu era pequena, meu pai gostava de assistir, faz anos isso, ninguém nem vai saber, os jovens nem vão saber o que é isso. Meu pai gostava de assistir aquele Alborguete, não sei se alguém lembra, Gente, eu falava que aquilo lá era sangue jorrando da televisão, era sangue, porque era só morte, era só tragédia, era só isso. E o meu pai, como ele assistia aquilo direto, ele ficava sempre com medo. Ele falava, não vai sair, não vai, não sei o quê, pode acontecer isso, pode acontecer aquele outro. Por quê? Porque ele estava focado nas coisas ruins. Então tudo para ele parecia ruim. E às vezes nós estamos da mesma forma, olhando para as coisas ruins, olhando para o nosso problema, e não conseguimos ver o tamanho do nosso Deus, porque o tamanho do problema está tão grande que ele está transpondo a Deus. Mas meu querido, minha querida, eu quero te dizer que Deus está aqui neste lugar hoje, e Ele está te dizendo, eu sou maior do que qualquer crise que você possa estar passando. Eu sou o teu Deus, eu estou aqui para te libertar, para te curar, para te restaurar. Esse é o nosso Deus, e nós precisamos aumentar a nossa fé com essa palavra. Abacuque, ele foi para a torre de vigia para ouvir o que Deus tinha a dizer. Ele foi aguardar a resposta de Deus orando. E queridos, não sei você, mas muitos aí estão enfrentando crises grandiosas,
mas não passam mais de um minuto, 2 minutos na presença de Deus. Como vencer uma crise dessa forma? Nós, sim, diante das crises, nós somos pequenos. Mas o Deus que nós servimos é um Deus grande. E que nos protege, que nos cuida. E a nossa fé vai diminuindo cada vez mais. E Abacuque, ele foi para a torre de vigia para ouvir o que Deus tinha a dizer. Para aumentar a sua fé na crise, você precisa abrir a Bíblia. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa aproveitar todas as oportunidades de ouvir a palavra de Deus. Você precisa conhecer essa palavra para discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Porque sabe, meus irmãos, muitos de nós hoje abrimos não a Bíblia, mas abrimos a internet. E lá na internet nós procuramos lá um pastor que vai falar exatamente aquilo que eu quero ouvir. E quando aquele pastor começa a falar algo que você não gosta, o que faz? Troca de pastor. Troca de pregação. Esse evangelho light, esse evangelho que só passa a mão na cabeça, não vai te forjar para a guerra, meus queridos. O evangelho que nos leva a crescer, a ter uma fé forte, fortalecida, é o evangelho que confronta as nossas atitudes, que confronta a nossa vida, que nos faz entender através da palavra o que Deus quer de nós, que nos leva a entender que nós temos que obedecer a Deus e não fazer de Deus o gênio da lâmpada. Quando preciso de Deus, eu vou lá, oro uns 2, 3 minutos, dou uma esfregadinha na lâmpada, aí Deus aparece e você faz o teu pedido. Não, meus queridos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Precisamos buscar a palavra de Deus, o conhecer de Deus, alimentar a nossa fé, tirar os nossos olhos do problema e colocar os nossos olhos na solução, que é Jesus Cristo. Nós precisamos também, meus queridos, uma definição, do sofrimento, e essa definição é na nossa mente. Nós sofremos muito porque nós achamos que a dor é um sinal de que Deus nos abandonou. Quantos aqui já pensou, acho que Deus me abandonou? Deus já nem se lembra mais de mim. Lá no Antigo Testamento a gente via muito isso, Deus se lembrou, Deus se lembrou de Noé, Deus se lembrou de Moisés e foi lá e falou com eles. E muitas vezes nós nos achamos assim, esquecidos de Deus. E nós sofremos muito por isso. Mas lá no Novo Testamento nos ensina a olhar para o sofrimento como uma oficina de Deus. Abra sua Bíblia lá em Tiago 1, de 2 a 4. Tiago 1, de 2 a 4. Vai dizer assim: meus irmãos, prestem bem atenção nesse versículo, meus queridos. Vai dizer assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por diversas provações. Opa, pera lá, vamos ler de novo? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros, íntegros e sem que falte coisa alguma. Mas um versículo que vai dizer que é para a gente se alegrar no meio da dificuldade. Queridos, nós aumentamos a nossa fé quando nós entendemos que Deus não está nos destruindo, Ele está nos moldando, Ele está nos amadurecendo, Ele está nos forjando. O apóstolo Pedro, ele completa lá em 1 Pedro de 1 a 7, dizendo que a nossa fé é muito mais valiosa do que o ouro, e o ouro, quando ele é purificado no fogo. Então a nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro.
E o ouro, para ser puro, puríssimo, ele precisa passar por um fogo muito quente, muito forte, para ser purificado. O sofrimento é o fogo, meus queridos, que limpa a nossa fé das impurezas deste mundo. A impureza do orgulho, da sua autossuficiência, de achar que você é melhor do que todos. Às vezes achar que somos até melhores do que Deus, fazemos melhor do que Ele, porque não precisamos nem consultar Ele, né? Porque a gente já vai fazendo. Mas o sofrimento vai nos levar a essa perfeição. A gente precisa praticar, meus queridos, a fé. Em Hebreus 11, 1, nós temos aqui a definição clássica, né, do que é a fé. E diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Aumentar a fé, meus queridos, exige o exercício prático de confiar em Deus quando tudo parece dando errado. Praticar a fé é você olhar para o seu problema e falar: eu não consigo, mas eu vou colocar isso nas mãos de Deus, porque Ele consegue. Não é desistir, meus queridos. Você não está desistindo. Você só está colocando nas mãos certas. E quando nós não colocamos nas mãos certas, aí sim nós enfraquecemos e desistimos. Desistimos de crer em Deus, desistimos de crer na palavra, desistimos da comunhão na igreja, desistimos, alguns desistem até mesmo das suas próprias vidas, porque não decidiram colocar os seus problemas, as suas crises, nas mãos corretas, as mãos certas. Nós precisamos decidir olhar para além dos olhos humanos podem enxergar e saber que Deus está trabalhando nos bastidores. Deus está trabalhando por nós, meus queridos, mesmo quando nós não estamos vendo, mesmo quando a cortina está fechada, Deus está trabalhando. Embora a caminhada de Abacuque tenha sido cheia de dores, de sofrimento, ele não desistiu. Ele não desistiu. E ele não permitiu que as circunstâncias destruíssem a sua fé. Pelo contrário, as lutas que ele enfrentou cooperou ali para que ele exalasse o bom perfume do Senhor. E Deus usou o sofrimento ali para treinar o profeta na arte da fé. E queridos, não sei o que você está passando hoje, mas creia que o que você está passando, você vai tirar lições, você vai tirar testemunhos, a qual vão levar outras pessoas a crescerem na fé também. Tem alguns testemunhos, algumas situações que aconteceram na minha vida, que eu fico me perguntando por que Deus aconteceu, por que aconteceu dessa forma. Mas hoje eu entendo que aconteceu porque hoje eu posso usar o testemunho que quase me levou ao chão, ao testemunho que quase me afastou de Cristo, ao testemunho que quase me afundou numa depressão. Hoje eu posso usar esse testemunho para levar outras pessoas a conhecerem que essa dor pode ser superada em Cristo Jesus. Então todo o sofrimento que você passar, toda dor, toda dificuldade vai servir para você ser uma testemunha viva na vida de outras pessoas. Então ali na Bíblia nós vamos ver um progresso maravilhoso que aconteceu na vida de Abacuque ali, através da provação que ele passou. O primeiro, ele aprendeu a perseverar na oração. No capítulo 1 e 2 ele começa clamando na angústia. Ele clamava: até quando, Senhor, terei que pedir socorro? Até quando? Então ele estava clamando ao Senhor. No segundo, ele aprendeu a tirar os olhos das circunstâncias e a focar em Deus. Então no capítulo 2, versículo 1, ele diz: subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que Deus, ver o que ele diz, né? O que Deus vai dizer. O terceiro, ele aprendeu o segredo de viver e se calar perante a soberania de Deus. No capítulo 2, versículo 20,
Ele reconhece: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Toda a terra cale-se diante dele. Oh, que maravilha! Reconhecer quem é Deus, o Deus poderoso. E o quarto, ele aprendeu a forma certa de adorar. No capítulo 3, versículo 17 e 19, para mim é um dos versículos mais lindos da Bíblia. Ele chega ao topo da fé e ele canta: ainda que a figueira não floresça. Na continuação vai dizer: mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, eu me alegrarei. Queridos, chegar neste ponto de fé é o que Deus deseja para nós hoje. De olharmos para o nosso problema, a nossa dificuldade, a nossa crise e dizer: além de eu estar vivendo isso, apesar de eu estar vivendo isso, eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. E essa foi uma grande transformação na vida de Abacuque. Ele começou o livro gritando por socorro em meio à violência e terminou o livro aqui exaltando, salteando, dançando, glorificando o nome do Senhor. Mas o sofrimento continuava lá. Aliás, ia vir pior ainda, né? Porque Deus ainda ia enviar os babilônios. Deus ainda não tinha enviado. Deus ainda ia enviar. E Abacuque já estava exaltando o nome do Senhor. O próprio Jesus nos avisou que a vida seria assim. Lá em João 16:33 ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Essa é a nossa fé, a fé em Cristo Jesus. Ele já venceu. Jesus, ele não prometeu uma fé que a fé ia dispensar, né, qualquer tipo de sofrimento, qualquer aflição. Não, ele prometeu que ele estaria conosco. Ele prometeu que ele iria vencer por nós as nossas dificuldades. Queridos, eu quero correr um pouquinho aqui mais no quarto ponto, que vai falar assim, como o cuidado, né, com o canto da sereia. Nós precisamos ter muito cuidado com o que está sendo pregado por aí, hoje em dia, né? Na mitologia grega existia uma história sobre as sereias, seres que cantavam uma música lindíssima e sedutora. Os marinheiros ficavam tão encantados com o som que se descuidavam dos navios, e os navios batiam nas rochas, né? E eles morriam afogados. O guerreiro Ulisses, né, da mitologia, sabendo disso, pediu para ser amarrado firme no mastro do seu navio, porque queria ouvir a música, mas não queria ser arrastado para a morte por aquele encanto. E hoje, meus queridos, nós estamos vivendo dias com o canto dessas sereias. Esse canto é a famosa teologia da prosperidade, que muitos correm lá. Quero ser rico, então vou lá para a teologia da prosperidade. Outros estão ali ouvindo o evangelho coach, né? Aquele evangelho que só traz, como eu disse antes, que só vai aliviar o nosso ego, só vai acariciar o nosso ego, vai dizer: não, você é forte, não, você consegue, não, você é isso, você é aquilo. Pregações que se você tiver fé, você nunca vai sofrer, você nunca vai perder dinheiro, você nunca vai isso, nunca vai aquilo. Queridos, a Bíblia nunca disse isso. Nós acabamos de ver aqui tantos versículos que diz que nós precisamos até nos alegrar no meio da dificuldade. Então abra os olhos, meus queridos, para usar as palavras do apóstolo Paulo. Aliás, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que isso, todo esse tipo de doutrina é doutrina de demônios, que tenta tirar o indivíduo do sofrimento. Acho que nós não vamos passar por dificuldade nenhuma. Quanto a palavra vai dizer que é no sofrimento que nós vamos ser moldados. Abacuque, ele destrói essa falsa teologia. O livro dele fala com
a palavra peso ou sentença lá no versículo 1:1. E como ele escreveu, o pastor John Piper, ele diz assim: diferentemente de outros profetas, Abacuque nem sequer diz que a destruição poderia ser evitada se o povo se arrependesse. Já era tarde demais, o castigo estava decretado, a nação iria sofrer. Mas olhando para tudo isso, onde estava a esperança? A esperança estava no fato de que, embora a nação fosse sofrer o julgamento, o indivíduo que mantivesse a sua confiança em Deus permaneceria firme, permaneceria vivo. E é aqui, meus queridos, que nasce a semente da salvação pela fé, que Paulo explica lá no Novo Testamento. A nossa fé em Cristo não nos livra das lutas deste mundo, mas ela nos garante algo muito maior. Ela dissipa a nossa condenação eterna e nos sustenta na jornada como nós estamos caminhando. O apóstolo Paulo, em Romanos 8:35, em uma parte do 37, ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém, meus queridos? A fé verdadeira não limpa o caminho para tirar todas as pedras. A fé, ela nos amarra ao mastro da cruz de Cristo, para que a gente não naufrague no meio da tempestade. E se você hoje, meus queridos, querem aumentar a fé, siga os passos de Abacuque, siga os ensinamentos da palavra de Deus, desligue a voz do mundo e abra a palavra. Desligue qualquer palavra que venha desse mundo para abrir a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Entenda que a sua aprovação não é abandono de Deus, mas é uma purificação a qual você está passando para produzir maturidade, para você ser um crente maduro. Nós temos falado muito sobre essa questão de sermos maduros em Cristo Jesus, mas muitas vezes nós estamos batendo no peito que somos cristãos, que somos há tantos anos, mas a hora que vem a dificuldade, ou a hora que vem qualquer tipo de batalha, nós agimos como crianças, batemos o pé e saímos chorando, porque nós não permitimos sermos tratados por Deus no meio da provação. Decida por um ato de vontade confiar em Deus, confiar no Deus do invisível e deixar de olhar as coisas visíveis, porque essas coisas vão passar, mas Deus vai estar sempre conosco. Não dê ouvidos ao canto da sereia que promete facilidades, mas agarre-se a Deus, abrace-o no meio da sua luta e confie em Deus. Queridos, Deus não vai tirar as dificuldades no meio de nós, mas Ele vai nos ensinar a enfrentar e crendo que Ele está conosco. Baixe sua cabeça agora em nome de Jesus. Eu creio que todos que estamos aqui já aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Mas se caso tiver alguém aqui ainda que não entregou a sua vida e que quer conhecer este Deus que fortalece a nossa fé, esse Deus que trabalha em nós, nas nossas vidas, mesmo no meio da dificuldade, esse Deus que nos sustenta quando nós estamos fracos, se você quiser entregar a sua vida a Ele, esse é o momento. Ele está aqui e está te convidando a embarcar nessa jornada de fé, aprender a ter essa arte maravilhosa da fé. E se você quer entregar a sua vida a Cristo, ergue uma das suas mãos, que a gente vai estar orando por você em nome de Jesus. Mas caso você não seja esse o seu caso,
Mas hoje você entendeu que muitas dificuldades que você tem passado, muitos problemas que têm afligido você, têm abalado a sua fé. E hoje você quer realmente seguir esses passos que nós acabamos de falar, de desligar a voz do mundo e ouvir a palavra, de deixar que essa dificuldade possa purificar você, produzindo maturidade. Que você hoje quer decidir confiar em Deus, no Deus invisível, não nas situações que estão acontecendo agora, nas circunstâncias visuais que estão acontecendo na sua vida hoje. E você quer se decidir hoje a agarrar-se em Deus, a abraçar a Deus, assim como o nome de Abacuque diz, né? Abraço e luta. E você quer fazer isso hoje, no meio das dificuldades. Você quer se agarrar em Deus, abraçar a Deus e lutar. Queridos, não saia deste lugar hoje sem que a sua fé seja apresentada diante de Deus para ser fortalecida. E aqueles que desejarem aumentar a sua fé, eu quero convidar a ficar de pé, para que nós possamos orar juntos, em nome de Jesus.